tarde, quase boa noite, né? Uma honra ter uma plateia cheia a esse horário, né? Estavam brincando com isso. Então, vou começar aqui com a apresentação. O nosso painel, um painel que fala muito, gente. Porque todo mundo fala de IA, eu trabalho com IA e etc., mas qual o impacto na nossa vida, dos nossos filhos, né? Nas nossas empresas? Qual o impacto social, econômico, político, ambiental que a IA vem trazendo, que é o mais importante, né? Toda tecnologia ela tem um impacto inteiro na sociedade. Então, vou me apresentar, depois eu vou pedir para cada um, em 1 minuto, se apresentar. Nome, empresa, cargo, o que faz, bem brevemente. Daqui a pouco vai ter o alerta aqui, né? Eu sou vice-presidente de marketing da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Deixo aqui a todos um convite para participarem, tanto individualmente, pessoas como startups e empresas. A gente tem centenas de startups e algumas que já estão com a empresa na Bolsa de Nova York, faturando $100 milhões ao ano. Então, o mercado brasileiro tem evoluído também. E sou também fundadora e diretora de inteligência artificial da ABRAD, Associação Brasileira de Agentes Digitais. E, por acaso, eu sou fundadora e CEO da Foster, do grupo WPP. Eu vendi a empresa há alguns anos para o grupo, 70%, mas me mantenho como CEO, né, além das minhas ações aí pelo mercado de IA brasileiro, para que a gente tenha uma posição global, né, interessante para o nosso país. Então, vamos começar pelo Harold. AI is easy, AV is hard. Essa é a máxima do Vale do Silício que eu trago para a vida. Bom, meu nome é Harold, eu sou um dos sócios da Make One, que é uma integradora e líder no mercado de CX. E eu também lidero uma iniciativa de desburocratização do governo americano com inteligência artificial lá no Vale do Silício, financiada pela maior treinadora de modelos de IA do mundo. É um prazer estar aqui, pessoal. Tudo bem, gente? Eu talvez seja o menos técnico dessa banca toda aqui. Prazer estar com vocês, falar um pouco do meu mercado, que é o mercado de cinema e audiovisual. Eu trabalho há 30 anos nesse mercado, principalmente na área de publicidade, mas já trabalhei para alguns filmes, streaming, enfim. Hoje em dia eu estou na Paranoide como diretor de cena e diretor de animação, e eu tenho uma empresa de pós-produção também, VFX Animação, que trabalha para o mercado brasileiro, internacional, também se chama Lotus Studio. E, bom, estamos vendo um momento desafiador, vamos falar um pouco aqui desse assunto da AI. Prazer. Boa tarde, pessoal. Ricardo Lagreca, trabalho no Mercado Livre, sou diretor jurídico. Estou na empresa há 12 anos. Quem é que é cliente do Mercado Livre? Levanta a mão. Bom, então não vamos falar muito da empresa. A minha esposa vamos deixar espaço aí para os colegas. Vamos lá. Legal. Eu sou Leonardo, gerente executivo do Banco do Brasil, na área de compliance, né? E tenho um background bem grande também em inovação e transformação. Nos últimos quase 15 anos eu tenho trabalhado nisso. E atualmente estou nessa área de compliance para fazer a transformação da área de controle de compliance. Tenho bastante experiência como executor, né? Mão na massa e fazendo IA, agora IA generativa. Vamos discutir bastante sobre isso. Olá a todos, Paola Cantarini, estou representando o OBIA, Observatório Brasileiro de IA, que consta expressamente do PBIA, o Plano Brasileiro de IA, eixo 5º. Especificamente, a gente trabalha com governança de IA, mas meu enfoque específico é bem interdisciplinar, tenho formação na área jurídica, filosofia, sociologia, e também professora universitária, ministrando cursos na área de IA, especificamente para a PUC e para a USP. Basicamente é isso. Ok, então vamos começar com o nosso grande tema aqui. Alguém sabe quantos superciclos de tecnologia o mundo está vivendo, a humanidade está vivendo hoje? Alguém sabe? Gente, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem 3 superciclos simultâneos. Por isso que a gente, às vezes, não consegue absorver. Nosso cérebro, Homo sapiens, não foi feito para isso. A gente tem o superciclo da IA, o superciclo do IoT, que retroalimenta a IA, e o da biotecnologia. Não sei se vocês repararam, mas o prêmio Nobel de 2 anos atrás e o deste ano tiveram 3
premiados os dois que usaram o IA para acelerar a parte de pesquisas. A IA não fez, né? Ela não merece o prêmio Nobel, mas ela ajudou a acelerar. Então, esses 3 superciclos eles estão se retroalimentando. Então, nunca na história da humanidade a gente teve a industrialização, a internet, nunca. Então, e daqui a pouco pode ser 4 ou 5. E isso afeta a gente. Afeta a nossa vida como humano, afeta nosso comportamento, afeta o nosso bolso, afeta a política, esse a gente não vai falar aqui, mas o objetivo é a gente falar dos maiores impactos na sociedade, na economia, no meio ambiente. Então, para a primeira pergunta aqui, vou começar com você. Realmente a IA ela faz diferença no seu dia a dia, na sua empresa? E o que é desafio e o que é oportunidade? Principalmente você, como pesquisadora, né, que tem... Aqui a gente tem um time multidisciplinar maravilhoso, cada um com a sua visão de IA, né, muito bem escolhido. Então, quero começar por você. Ótima pergunta, obrigada. Eu acho que, começando pelo fim, a importância desse diálogo interdisciplinar, diversas abordagens, que a gente fala sempre em diversidade epistêmica, como um dos temas essenciais para a gente falar em justiça de dados, justiça algorítmica, que daí a gente pega uma chave interdisciplinar e junta nessa abordagem entre um dos eixos, justiça climática, justiça de dados, e a justiça epistêmica, que é essa diversidade, ouvir diversas vozes, diversas perspectivas. E a IA, embora alguns considerem simples ferramenta, consideram conceituam dessa forma, outros autores ampliam esse foco, falando que é uma força ontológica, por exemplo, Luciano Floridi fala sobre isso, Stigler vai falar que é fundamental para a experiência humana, a tecnologia, de um modo geral, constitui o ser humano e responsável por essa exteriorização da nossa memória também. E daí ele vai trazer alguns conceitos, vai trabalhar sobre isso. E eu acho importante a gente ver essa consideração, alguns outros que trabalham com governamentalidade algorítmica, vai falar é um poder institucional, é um poder normativo. Virgílio Almeida, que tem esse livro novo de 2024, né, a gente trabalhou com ele como supervisor na Cátedra Oscar Sala, no Instituto de Estudos Avançados, num pós-doc, há 2 anos atrás. E esse livro, Institucionalismo Algorítmico, traz essa visão também de poder normativo, porque, mais do que ferramenta, estabelece normas com status jurídico, regulatório. E, como uma tecnologia de propósito geral, também engloba diversos setores. Os impactos são gerais, na sociedade em geral, na economia em geral, não apenas num setor. Então, temos todas essas transformações, que a gente fala a 6ª onda da inovação, 4ª revolução industrial, mas talvez com alguns aspectos mais acentuados. E eu acho que é importante, já finalizando aqui a minha fala, essa primeira pergunta, trazer uma perspectiva crítica, interdisciplinar e holística para a gente ver os 2 lados da balança, ver, por um lado, os desafios, os riscos, as externalidades negativas, como se fala na área da economia, mas também benefícios, e essa forma de complementar o ser humano, não substituir o ser humano, que parece que é o foco do PBI, é o foco da estratégia digital de transformação digital, é a preocupação central de todas as regulações, que também a gente vai falar talvez um pouquinho disso, que é balancear, né, de um lado, inovação, competitividade internacional, mas, de outro lado, também trazer uma perspectiva protetora a direitos fundamentais, que vai muito além, essa externalidade negativa também de um potencial de afronta a direitos fundamentais. Não é apenas uma questão de viés, discriminação algorítmica, privacidade, dados pessoais, mas, infelizmente, tem um potencial... dependendo da aplicação, de diversos direitos fundamentais. Quem fala bastante sobre isso é a FRA Agency da União Europeia, a Agência de Direitos Fundamentais da União Europeia. Então, acho importante destacar que essa abordagem crítica, holística, interdisciplinar, busca um balanceamento também das perspectivas, olhar os 2 lados da balança, e também numa chave não apenas reativa, de você ver os problemas, que é um pouco, eu sou da área da filosofia, a gente fica um pouco deprimido, às vezes vendo os filósofos da tecnologia, essa abordagem mais crítica, vai desde Foucault, Deleuze, Byung-Chul Han, e eles vão trazer os problemas, mas me parece mais numa chave reativa, não buscam soluções, né? Então, a gente tenta também mudar essa chave para uma abordagem mais proativa,
mesmo porque é um dos princípios fundamentais. Quando a gente trabalha com a ANCAVO, que é, né, em proteção de dados, ela que é uma chave aí teórica, né? Ela traz os princípios da proteção de dados. Um dos princípios é a proatividade. Então, vamos abordar isso na teoria, mas também no conhecimento e de forma geral. Na prática, né? A gente tem que ver isso também na prática, né? Harold, você que está ligado ao governo americano, que tem empresa aí que tem uma projeção internacional, como você vê esse aspecto de oportunidade e risco? Eu sou um tecno-otimista, né? Então eu costumo olhar muito mais para o lado da oportunidade do que do risco. Vou dar um exemplo, né? A primeira solução que a gente entregou lá, a gente lá nos Estados Unidos tem uma crise assim com esse lance de permit, que são os alvarás. Para vocês terem uma ideia, uma cidade que a gente estava atendendo, 26 dias de fila para o engenheiro pegar um projeto, 60 dias para fazer a revisão e entregar para o cliente, normalmente 4 revisões com 187 dias de liberação do alvará, né? E a gente apresentou a solução semana passada para o cliente, 22 minutos ela fez a análise. Imagina o quanto que isso destrava de poder econômico, de a cidade poder ter mais projetos que ela pode receber, ao invés de, né, ficar nesse imbróglio aí, vai para lá, volta, não sei o quê, entendeu? Então, eu vejo... O que eu vejo de muito diferente aqui no Brasil para os Estados Unidos, né? Eu vejo que aqui a gente tem um olhar, muitas vezes, mais do protecionismo europeu do que do progresso que os Estados Unidos costuma buscar. E a gente tem também uma lógica muito assim de como que eu vou proteger mais o meu, ou como que eu vou reduzir mais os custos, ser mais eficiente, assim por diante. Lá nos Estados Unidos eu tenho enxergado muito mais uma visão, como que eu vou aumentar o bolo, e como o bolo vai ficar maior para todo mundo. E aí está essa onda massiva de investimento em inteligência artificial lá, 1 trilhão desde a chegada do ChatGPT, entendeu? E aí todo mundo está olhando assim, cara, como é que a economia continua crescendo? Como é que a gente dobra de tamanho, triplica de tamanho? E às vezes a gente não tem essa mentalidade aqui no Brasil, né? Tipo, qual é a expectativa que a gente tem de triplicar de tamanho em pouco tempo? Até porque a gente hoje é um consumidor, não um criador. Esse é o grande gap que o mundo precisa resolver, porque só tem 2 criadores hoje, China e Estados Unidos. Todo o resto é consumidor da IA, né? A nível, né, a grande escala, né? Então, eu acho que essa diferença é muito grande. O próprio governo americano está trabalhando nisso e as empresas estão trabalhando nisso para, cara, como é que a gente vai aumentar o bolo, né? Aumentar o bolo para todo mundo e a IA gerar 10 vezes mais do que a gente está fazendo. Ao invés de, vamos mandar embora esses 2 engenheiros aqui que demoram 60 dias para fazer a análise de um projeto, não. Eles vão fazer 100 vezes mais projeto agora com inteligência artificial. Perfeito. Existe uma piada, né, que corre aí, que os Estados Unidos inventam, a China copia e faz mais barato, e a Europa regula. E o Japão faz uma legislação que equilibra tudo, né? Tem vários juristas aqui, eu já comentei com eles que, se vocês tiverem oportunidade de ver o ato do Japão em relação à IA, é o que traz mais bom senso, que é proteger o humano, mas sem frear a inovação, que é boa para todo mundo. Vide na saúde, né? Quem aqui não queria que tivesse IA? Na época tinha IA, mas não tinha dados, não tinha possibilidade, fosse usada massivamente no Covid ou na parte de oncologia. Então, a gente tem que ver a tecnologia como isso, né? Como um copiloto aqui. Então, tá. Eu queria falar agora com Oda, você, para o Banco do Brasil, qual que são os riscos e oportunidades, já que você é do pessoal de finanças aqui, que são os primeiros que entram, né, em tecnologia. Surgiu uma tecnologia, banco e finanças estão lá, tá dentro, né? Poxa, a gente precisa discutir, acho que em 2 camadas, né? Uma primeira do indivíduo, né? Então, o indivíduo, enquanto funcionário ou enquanto cliente, ele está sendo bombardeado, ele está imerso, né? A IA é pervasiva, ela está dominando tudo no nosso dia a dia. E ele espelha essa expectativa. Então, o cliente ele se torna mais exigente, né? Ele espera que eu tenha um atendimento tão bom quanto um GPT, né? Que eu tenha todo o conhecimento de produto quanto, né, um GPT-5. E o funcionário também, ele está usando em casa, ele quer usar no trabalho.
E empresas que são em segmentos muito regulados tendem a andar num pace, né, num ritmo um pouco mais lento. O nosso trabalho tem sido muito em criar laboratórios, ambientes de experimentação mais flexíveis, vamos dizer assim, em termos de riscos, para você dosar um pouco e permitir a experimentação. E numa camada maior, né, então saindo do indivíduo para as empresas, a tendência é repensar modelos de negócio, né? Num painel anterior a gente falou aqui, IA é muito boa em gerar eficiência, mas será que eu precisava gerar eficiência naquele processo, né? Então acho que a gente está vivendo e vai viver, né? A gente pode dizer que desde as fintechs, né, o setor financeiro tem passado por uma aceleração da transformação, mas a gente vai viver uma aceleração ainda maior, né? E começar a falar de finanças descentralizadas, ativos virtuais e N outros, Web3, né? Então, um mar de assuntos de transformação que vão começar a acelerar no segmento financeiro, né? Graças ao impulsionamento dos superciclos tecnológicos, aí, principalmente da IA. Legal. Posso fazer uma colocação? Pode. Leiam o livro Reshuffle, do Sangeet Paul Choudhry. Ele é o mesmo autor do livro A Revolução da Plataforma. Precisam ler esse livro, Reshuffle, tem tudo a ver com o que o Horda acabou de falar. Ricardo, essa pergunta é para você e para todo mundo aqui. Tem 2 Ricardos, hein? Ah, Tem 2 não. aqui, ó. À esquerda. Carelli. Carelli. Ricardo, você que é um cara famoso nessa parte de criação, cinema, etc., que todo mundo é encantado, eu sou cinéfila, então eu amo isso, né? E também trabalho no maior grupo de agências do mundo, que é uma indústria criativa e de tecnologia. Como vocês foram afetados? E você acredita que a IA é um copiloto, ela aumenta a criatividade, diminui o tempo de produção? Como é o seu aspecto nesse caso de uso da IA? No nosso mercado não é tão otimista como a história que ele estava contando, porque realmente afeta mesmo os empregos e as pessoas, né? Eu estava contando para eles que eu já filmei nesse lugar 2 vezes, e a última vez que eu filmei aqui tinha 120 pessoas na minha equipe aqui dentro trabalhando. Desde o motorista, a pessoa do catering, o maquiador, ao figurino, os figurantes que estavam aí na plateia, tinha uma banda de rock, enfim, eu usei. Então, você imagina isso numa escala. Era só eu nesse dia. Aqui em São Paulo deveriam ter 40 equipes, 50 equipes trabalhando, talvez. Então, você imagina nessa escala quantos empregos são afetados quando o cliente chega para mim e sabe que a minha empresa faz AI, a gente faz e usa AI. A gente não fica falando que faz. É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar, eu faço After Effects, ou cinema 4D, ou... Eu não falo, a gente faz porque a nossa indústria faz. E a gente tem que saber fazer. Então, a gente sabe AI, entende de AI, usa AI para potencializar o nosso trabalho, mas eu sempre falo não quando alguém chega para a gente e fala, faz esse filme aqui com 2 atores se abraçando em AI. Não. Se a ideia for pertinente, se for para criar um efeito espetacular, ou se for para colocar de pé uma ideia que jamais se faria, né, alguns anos atrás, e misturando isso com outros tipos de efeitos visuais que a gente faz, tudo bem, mas quem está assim há tanto tempo no mercado como eu, que trabalha numa empresa grande como a Paranoid, que faz grandes produções para Netflix e tal, a gente tem muito essa preocupação com o mercado e com todo mundo que trabalha com a gente há muitos anos, com os empregos de todos, com o que isso pode causar na cadeia de consumo da nossa sociedade. Então, é um momento muito importante, talvez o maior desafio hoje em dia seja fazer os clientes entenderem que AI não é tão rápido, não é tão barato. Existe um processo para você fazer uma cena em AI. Eu acabei de fazer... A minha empresa, que não é a Paranoid, que é a minha empresa de pós, fez essa campanha do Burger King, vocês devem ter visto, que era toda feita em AI, que era um conceito tirando sarro do AI. Pô, AI é artificial, a comida do Burger King é real. Super legal o conceito criado pela Almap, fez o maior sucesso, mas muita gente falou mal nas redes sociais. Mas... era um conceito criado com muita pertinência para aquilo, então a gente fez, então tem tudo a ver. Ou um efeito que a gente usa o AI como uma das ferramentas para criar um efeito espetacular. Legal. Então, precisa ser entendido que não é tão barato e não é tão mais rápido. Agora, para você levantar uma ideia que vem num papel para você e você tem que tornar aquilo uma imagem assim, num dia, 2, hoje em dia a gente faz 30 layouts em 2 horas. Antigamente, a gente levava uma semana para criar uma imagem legal no Photoshop. Então, para criar, realmente mudou a vida de todo mundo. Agora, para executar, a gente ainda tenta respeitar o processo tradicional por conta dessa responsabilidade com o mercado. Posso fazer mais uma contribuição rapidinho?
Sobre o impacto no audiovisual, né? Esse ano o Adrian Brody ganhou seu segundo Oscar pelo maravilhoso Brutalista. Ele fala húngaro perfeito no filme, clonagem de voz com inteligência artificial. E ganhou o Oscar. Sim, Então... é um bom ponto, porque Hollywood fala que a gente não usa, mas usa. É lógico que eles protegem o mercado, mas é isso, é uma ferramenta para criar uma coisa que antigamente você não faria. Você teria que criar uma boca 3D e fazer um lip sync que daria um trabalho de talvez um ano para um longa, e eles foram lá e fizeram e ganharam o Oscar. E acho que tudo bem como uma ferramenta, mas você querer fazer o Brutalista AI nunca vai ser feito. Eu acho que nunca vai ser feito, pelo menos. Espero que não. Então, o que a gente aprendeu aqui é que a gente ganha tempo, né? Mas sempre a criatividade humana está acima de tudo, e a gente tem que preservar o humano, porque só se tiver IA, né, e etc., e robótica humanoide ou não humanoide, o que resta para nós? Né? Então, escolher exatamente onde a gente vai automatizar, como os outros painéis também falaram. Então, ok. Se alguém tem alguma coisa para comentar, queria falar agora. Pode falar. Não, que esse ponto, né, IA como complemento e não substituição do ser humano é um ponto central, e o debate, todas as propostas regulatórias vão nesse sentido, tentam trazer esse equilíbrio, né, como eu falei, entre inovação e proteção, segurança jurídica também. E envolve a gente pensar o que é criatividade, o que é imaginação. A IA, afinal de contas, é um ator criativo, pode ser um coautor, para além de questões de direito autoral, questões regulatórias jurídicas, não é? Porque me parece que esse conceito de criatividade seria uma pseudo-criatividade, né? Uma criação, no nosso entender, puxando mais para a filosofia, assim, essa abordagem, né? Porque o que envolveria a criação? Envolve a experiência humana, a subjetividade humana, uma finalidade específica, o corpo, a corporeidade, tudo isso que faltaria na inteligência artificial. Agora, uma questão, por exemplo, vai aumentar a nossa capacidade criativa, a gente vai ter, usando a IA, usando essas ferramentas, a gente vai se desafiar, depende de como usamos a tecnologia. Eu acho que não é a questão de não usar, mas como usar, afinal de contas, e nessa forma da gente pensar e questionar os prompts, pensando no chat GPT, por exemplo, não de forma passiva, não é você receber aquilo sem um diálogo, sem questionar, sem verificar as fontes. E daí, só para fazer o papel do advogado do diabo aqui, não é? Que eu trago uma visão mais crítica, que é própria da filosofia, embora eu sempre veja o lado positivo e de todos os benefícios. Mas, por exemplo, né, alguns estudos, um estudo que é desse ano, de junho desse ano, da MIT, então, pela importância da publicação de quem está desenvolvendo o estudo, por ser recente, fala Your Brain on Chat GPT. E outros estudos que vão falar, olha, a gente tem essa pesquisa que fala temos uma diminuição do QI das novas gerações pela primeira vez na vida, não é? Uma redução do efeito Flynn, não é? Que pela primeira vez, não por aspectos genealógicos, né? Mais sociológicos, pela justamente esse estímulo da tecnologia, esses estímulos até mesmo nos nossos hormônios, né, de estímulo de dopamina, endorfina, dos likes, a forma do modelo de negócio. Então, tem esse problema de diminuição de QI, que não é somente pela inteligência artificial, das telas, dos ecrãs, de forma geral, compromete esse conhecimento mais aprofundado, filosófico mesmo, essa temporalidade necessária para você refletir, ruminar aquele conhecimento pela própria velocidade e de toda essa pressão que todos nós sentimos. E o MIT, esse estudo, né, que é Your Brain on Chat GPT, daí traz, embora precisa ser complementado, ele traz aqui que é uma noção de dívida cognitiva. Então, ele vai falar que traz esse uso passivo, né? Então, se você usa, recebe a informação sem você ter esse feedback e verificar ou não. Além de você ter o comprometimento da memória, você não absorve aquilo que você, no chat GPT, ao contrário de você jogar uma pesquisa no Google, que você tem mais retenção daquela informação, você teria essa dívida cognitiva. Esse é o conceito importante que ele fala, que é justamente esse raciocínio complexo. Então, né, a gente, como todas essas perspectivas também, o PBIA, o PL 2338, a estratégia digital, diversos relatórios que vão tratar do impacto social
em diversas áreas da inteligência artificial fala, olha, precisamos aqui de letramento digital, precisamos de capacitação técnica, mas também o outro lado da balança, precisamos de criatividade, imaginação, cada vez mais também esse outro lado da balança para nós, seres humanos, competirmos assim numa coisa que a IA não terá nunca, com certeza, né? Com certeza. Posso trazer um ponto com relação à criatividade? Sim. Eu já dei esse exemplo em várias palestras. Foi um exemplo que me marcou em 2023. Eu fui palestrar num evento de ciência de dados, apesar de eu não ser um cientista de dados, mas ser Chief AI Officer. Eu pedi para o ChatGPT, na época, ainda o 3,5, fazer uma regressão linear usando a linguagem de programação R. Esse é um trabalho que é um beabá para o cientista de dados, não tem nada demais, tá? E ele fez bonitinho. Só que daí eu peguei e pedi para ele assim, agora me explica linha a linha desse código através de uma poesia. E ele fez. E eu tenho programação há 20 anos na minha carreira, de diversas formas. Eu nunca ouvi falar de um poeta de código. Não existia isso na humanidade. Agora passou a existir com IA. Eu pergunto, isso não é uma alavancagem? A partir do momento que eu vi aquilo, eu comecei a pensar outras formas de me educar e educar os meus filhos por causa daquele potencial. Então, o que eu acho que falta para a gente identificar efetivamente criatividade na IA é a gente pegar o repertório dela, que é maior do que qualquer ser humano, e conectar coisas que estão totalmente desconectadas hoje, que a gente nunca conseguiu conectar. A IA vai poder conectar, como ela fez poesia em código. Exato. Ricardo, agora é sua hora aí, como jurista renomado jurista, aí. Calma. Então, quais pilares, na sua visão, os pilares da IA para se tornar ética e útil para a gente? O que a gente tem que transpor? Quais os cuidados? Vamos lá. Primeiro, eu só queria fazer um contraponto do que o Harold falou, do bolo. Eu trabalho para baixar o bolo de processos, tá? No jurídico, a gente trabalha... E usamos tecnologia para fazer um trabalho preventivo, preditivo, para diminuir processos. E assim, é um pouco diferente de querer aumentar o bolo. Aqui é para eficiência e diminuir o bolo. Mas vamos lá. É difícil a gente prever muito o futuro numa norma, né? A questão ética, para mim, é sempre impermeável, né? É meio como a base de tudo. Não tem negociação, tudo tem que estar com essa premissa. Mirando um pouco várias legislações, tentativas, projetos, eu vou falar que eu gostei muito de uma aqui do nosso país. O Estado de Goiás, agora em maio, publicou uma lei complementar 205, que, para mim, foi um ponto de equilíbrio. Eu achei bem interessante, passei para a nossa área de relações governamentais, falei, olha, gente, que legal esse modelo, porque, ao mesmo tempo, é uma lei que ela parte ali dos princípios fundamentais, né? Tem proteção de dados, uso ético, questão de adolescência, crianças, proteções básicas, né? Mas, por outro lado, também tenta não engessar a evolução, não engessar a inovação. Prevê sandbox, que seriam aqueles ambientes para você testar, para você experimentar. Então, eu na linha ali do que você tinha falado assim, do modelo japonês, me pareceu até bem encaixado ali. Ele, por um lado, não adianta ter uma regulação super rígida, e muitas vezes até já obsoleta quando ela é aprovada, e aí a gente acaba freando toda a inovação. E, por outro lado, obviamente, se não tiver nenhum tipo de limite, a gente está correndo um risco de ter os abusos, né? Eu queria dar um exemplo que todo mundo vê nas lojas, nos estabelecimentos, aquele Código de Defesa do Consumidor físico, né? Acho que todo mundo já viu aquilo ali. Aquilo foi criado, a lei de 2010, o objetivo era divulgar o Código de Defesa do Consumidor e dar a opção para as pessoas se defenderem. Apesar que eu acho meio difícil alguém pegar aquele código, ler ali e contrapor, né? E tem um projeto de lei agora que ele está fazendo uma inovação. Ele quer substituir aquilo ali por um QR com o código, que, na verdade, não vai ajudar em nada, né? Então, na minha visão, a gente sempre tem que pensar de uma forma disruptiva, né? Não vamos digitalizar o que já existe hoje. O que seria uma ferramenta muito mais interessante? Você ter um aplicativo no celular de todo mundo que teria um tipo de chat GPT onde ele faz a consulta,
fornecedor não quer me dar a nota fiscal, e ele tem lá todos os fundamentos, inclusive poderia até já abrir uma reclamação num PROCON da vida por ali, né, ter o histórico daquele fornecedor, ou seja, uma forma de você empoderar muito mais aquele consumidor do que colocar, né, um código digitalizado ali para ele. Então, as oportunidades, na minha visão, tem que ser sempre essa visão muito mais disruptiva e não simplesmente tentar uma evolução, uma digitalização dos fluxos e dos processos que já existem hoje. Exato, ver o que tem de bom, o que tem de ruim. Posso falar só uma coisa rápida sobre essa questão da regulamentação e da evolução? Eu não sei se vocês souberam, esse ano em Cannes, o Brasil era o ano do Brasil em Cannes e teve aquele caso de um case no Brasil. Os cases eles são muito utilizados porque hoje em dia existem milhões de categorias e as agências vão lá e ganham milhões de leões, sei lá, a agência volta com 14, 20 leões. Então, hoje em dia se premia muito mais e as pessoas usam AI de uma maneira totalmente descontrolada para ganhar leões. E esse ano, um case, assim, a pessoa descobriu, um jornalista descobriu que tinha um monte de informação falsa, inclusive imagens adulteradas por AI. E foi um mega escândalo no ano que era o Brasil ali sendo comemorado e festejado em Cannes. E é o meu universo, meus amigos assim estavam lá, enfim. Então, assim, o que a gente conversa muito entre donos de agência e os publicitários e donos de produtora que eu convivo é isso. Se tivesse uma regulação mínima, a evolução seria constante para frente. O que está acontecendo com as agências e com quem faz esses cases, e as próprias marcas, empresas, estão dando vários passos para trás agora para reajustar a mira, porque tem que pisar em ovos agora no próximo ano em Cannes. Então, quando se fala que a regulamentação pode brecar a evolução, eu acho que não. Eu acho que, se regulamentar da maneira certa, talvez uma regulamentação feita pelos segmentos, talvez ajude muito a empurrar para frente e não frear a evolução. Autorregulação, eu sou super favorável. Para mim, é o próprio setor ali que conhece, colocando as regras, funciona super bem. É isso aí. Ok, Oda, esse é especial para você, que você ainda não respondeu nenhuma, e a gente tem 7 minutos aqui, já está aqui quase no vermelho. Gente, a gente vai falar o seguinte, a gente sabe que a IA não é criativa, aqui todos vocês sabem disso. É notório, criatividade humana é inerente ao humano. Mas eu que estou envolvida todos os dias, eu uso muito a IA, principalmente a LLM, para me ajudar na criatividade, para me trazer milhões de dados em 3, 4 linhas que eu peço para eu ter a minha criatividade como humano. Então, eu acho que é um copiloto que a gente precisava. Dá medo, dá muito medo. E aí mexe com o nosso cérebro, né? Que é guiado. A gente se acha muito, mas a gente continua sendo Homo sapiens, né? Nosso cérebro não aumentou de tamanho desde que a gente existiu como Homo sapiens. Mas a gente é tão inteligente que criamos uma tecnologia que é muito boa em quantidade, mas não em criatividade, em pensamento crítico. Então, na minha visão, a gente vai trabalhar como copiloto e a gente não tem que ter medo. Eu sempre falo para os meus filhos, e falo para vocês e falo para os meus alunos. Eu dou aula na FIA-USP, na SPM, no IPOG, em várias faculdades. Darwin nunca foi tão atual. Não é o mais forte, não é o mais inteligente que vai sobreviver. É quem melhor se adaptar. Então, essa história, não quero IA, quero regular, não vou regular, é um acordo social. Nós, como sociedade, como humanos, vamos ter que decidir os limites. Mas falar, não vou trabalhar, esquece. Você está fora do mercado, fora do tempo, fora disso. Então, tem que saber usar. Eu até brinco com meus filhos, não adianta ganhar tempo com a IA. Mãe, eu já aprendi IA. E você ficar lá no TikTok, zumbizando lá e sendo manipulado pelo TikTok. Ganha tempo, vai fazer ginástica, vai jogar futebol, faz alguma coisa. Então, essa é a pergunta, acho que mais importante desse painel. Ficou para você, Oda. Então, é o seguinte, como você acha que no futuro... É você. O seu sobrenome meu? É Léo Oda, não é? Uno! E eu achando que era Oda, gente, eu sou desculpa. Oda. Vamos lá, é você, Léo, é você. Me diga o seguinte, como que você acha, sem ser filme de ficção científica, depois eu vou perguntar para ele também, que vai ser esse futuro entre humanos, máquinas? Não vamos falar só de IA, né? Vamos falar de robótica humanoide, que a gente pensa sempre que robô é o humano, né? A gente sempre tem essa mania de achar que robô é humano, mas a gente tem robô de tudo quanto é tipo, né? Como é que você imagina esse futuro? Ótima pergunta.
é super complexo, né? Vamos tentar ser rápido aqui pelo tempo. Acho que o primeiro ponto é, a gente vai ter, pensando num diverso, né, num quadro de possibilidades, a gente vai ter coisas que a gente precisa deixar de fazer e a máquina vai fazer. Então, elas vão ser, né, para os agentes autônomos, para a IA agêntica lá resolver. A gente vai ter coisas que a IA ela é muito boa em fazer, como trazer e analisar um grande volume de dados, mas eu ainda preciso de um humano no final, no loop ali, para olhar. Então, é uma máquina potencializada pelo humano. A gente vai ter um outro lado, que são humanos potencializados por máquina. Então, o humano é o protagonista, talvez com artes, né? Ele é o protagonista, mas ele é potencializado com a máquina. E algumas coisas vão ser essencialmente humanas, né? Esses dias alguém postou um artigo falando assim, dentista. A gente odeia dentista. Imagina se fosse um dentista robô hoje em dia. Quem tem coragem de ir? Então, talvez a gente vai ter atividades que vão ser essencialmente humanas. Tá? Então, acho que essa é a primeira camada. O segundo ponto a IA já está no nosso dia a dia, né? Talvez muita gente tenha robô limpando a máquina, limpando em casa, por exemplo, né? O nosso celular, o dia a dia, as coisas que a gente assiste, meio de transporte, quanto a gente paga, é tudo IA. A IA ela é pervasiva, ela já dominou muitas coisas e ela vem facilitando. Aí tem uma camada de riscos, acho que não vai dar tempo para a gente discutir muito agora, mas talvez, e aí é muito da filosofia, né? O quanto que nós, humanos, vamos ser flexíveis ou adaptáveis para se reeducar no tempo certo, a tempo, né? De acompanhar esse movimento que está cada vez mais rápido. E aí, por último, só para deixar mais uma faísquinha, né? A gente está vivendo, provavelmente, né, um pouco de bolha, né? Do que a gente está falando de IA. Então, existe um hype cycle, não sei se todo mundo já ouviu falar desse termo, né? Mas toda nova tecnologia existe um pico de expectativas infladas, onde ela resolve todos os problemas. A gente está saindo nesse momento, né, segundo Gartner, saindo desse pico para o vale da desilusão, onde a gente descobre que não é tudo aquilo, que custa muito caro, que não resolve todos os problemas, até um ponto que a gente vai para o enlightenment, né, ou iluminação, onde a gente consegue achar os pontos realmente produtivos, que aí fecha com aquele quadro que eu falei, né? Algumas coisas vão ser das pessoas, algumas coisas das máquinas. Exato, Léo. Como foi no caso da internet. A gente teve uma bolha de internet, né? E ela continuou, né? Menos expectativa, mas mais uso. E hoje a gente não fala. Antigamente a gente fala, vou entrar na internet. Como a gente fala, vou usar IA. Daqui a pouco ninguém vai falar, vou usar IA. Vai estar na nossa conversa, né? A gente vai conversar com dados. E eu queria falar com o Ricardo Siqueira também, o que ele acha desse tema do futuro. Bom, gente, do mundo jurídico, eu queria até contar um case que a gente acabou de implementar. O Railton, da equipe, está ali, ele encabeçou esse projeto. A gente substituiu um escritório de advocacia por AI, né? Então, a gente acabou implementando uma série de atividades que eram humanas e eram repetitivas, e hoje, com a tecnologia, desde a busca do processo, digitalmente, cadastro, elaboração de defesa, protocolo, envio de documentos para o advogado que vai fazer audiência externa, e isso gerou uma super eficiência. Hoje, uma advogada está controlando aí mais de 5.000 processos, e o nosso custo por processo, que era cerca de R$4.000, baixou para R$100. Então, imagine a economia e a eficiência. Esse movimento, obviamente, vai gerar, né, uma movimentação no mercado. Os escritórios de advocacia eu não faria questão de fazer isso interno. Se alguém me oferecesse com esse preço, eu adoraria que alguém fizesse, mas vai ter uma necessidade de reprecificação, né? Acho que os preços dos serviços acabam tendo uma tendência de baixa, e isso é um movimento que vai gerar, eu não diria desemprego, mas um upgrade até nos trabalhos. Hoje em dia tem muita gente que se forma em direito para ficar fazendo recorte e cola, né? Acho que vai precisar ter um upgrade, um aprimoramento técnico, desenvolvimento, para que essas pessoas tenham uma atividade que vai agregar muito mais, né, do que ela faz atualmente. Ok. E Ricardo Carelli, quer comentar alguma coisa? Você que faz filmes do Exterminador do Futuro, de ficção científica, como é que vai ser nosso futuro? Eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que, assim como o cinema não acabou com o teatro, a fotografia não acabou com a pintura, eu acho que o AI não vai acabar com a gente. Eu acho que a gente tem que aprender a gerir a tecnologia e os seres humanos, né? A gente aqui como responsáveis por segmentos diferentes que
gerencio um monte de pessoas. Eu, diariamente, tenho vários processos acontecendo com um monte de gente, com um monte de tecnologia acontecendo na minha vida. Eu tenho 2 sócios que são os caras mais crânio e mais chatos com isso o dia inteiro. Você já instalou isso? Você já aprendeu isso? Não, cara, calma. Eu entendo bem 3 aqui. E esses 3 resolvem bem a minha vida. Então, tá piscando um negócio aqui. Mas eu acho que... A máquina aqui. Mas eu acho que assim... eu, depois que eu comecei a usar esse relógio aqui, comecei a, sei lá, eu trabalhava muito, era o workaholic, não dormia direito, pesava muito mais, e depois que eu coloquei mais tecnologia na minha vida, eu passei a dormir no horário certo, eu passei a fazer as coisas, as minhas tarefas com tempo determinado, e eu faço muito mais coisas num dia só. Eu almoço com as minhas filhas, eu pego elas na escola, eu janto com elas todo dia, e eu vou na academia todo dia às 7 da manhã. Isso há 3 anos, assim. Então, a tecnologia na minha vida, depois que eu consegui gerenciar bem e aprender o que os meus amigos falam para eu aprender todo dia, a minha vida só melhorou. Então, por isso, eu não tenho muito como ser pessimista. Acho que vai dar tudo certo, gente. Gente, foi um prazer.